E aí, meus irmãos, alguém aí anotou a placa? Anotaram a placa? Atropelamento em Belo Horizonte, atropelamento ontem no Rio de Janeiro. Meu Deus do céu, hein? Que disposição, que vontade. Certo que o futebol está cada vez mais polarizado, né? Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro. Esses times aí estão chegando, esses times aí vão faturar, vão ganhar tudo que já ganharam, vão continuar ganhando, se os outros times continuarem essa meleca administrativa, né? Que esses caras conduzem, né? O São Paulo Futebol Clube é um exemplo claro disso, né? De alguém que tinha um status, que tinha uma posição baseado naquilo que entregava em campo, baseado nos resultados da competência dos seus diretores, e agora é isso que a gente viu nesses últimos tempos e hoje também, né? Até porque não mudou absolutamente nada, só tem mais chantilly por cima. Pois bem, senhores, não é só o dinheiro, não é só a qualidade do jogador, o dinheiro que traz a qualidade do jogador, que traz a qualidade do treinador, que organiza a instituição, enfim, essas coisas todas que nós sabemos. É a atitude, aí que tá. É a atitude também que movimenta. Ontem o Botafogo teve atitude no segundo tempo. O Atlético teve atitude contra o River Plate. E eles resolveram essa decisão no primeiro jogo. O que cai por terra, o outro mito que eu falo há tanto tempo, eu estou cada vez mais feliz com isso. Outro mito de que é vantagem jogar a segunda partida em casa. Ponto. Caiu esse mito, isso é uma fantasia, senhores. Levantem os últimos números aí, como eu falei no vídeo, levantei uns números recentes. Futebol é uma decisão de 90 minutos, não é de 90 minutos. Se você tiver atitude no primeiro jogo na sua casa, ponto. Se você tiver atitude, você faz o resultado. O São Paulo foi campeão, inclusive com o Peñarol da Conmebol, metendo 6 gols no Morumbi, a molecadinha. Peñarol que tomou essa chacoalhada ontem. O São Paulo foi campeão de Libertadores, ganhando o primeiro jogo, goleando no Morumbi, meus irmãos. Então assim, se você tem a atitude no primeiro jogo, você automaticamente garante o seu lugar para o segundo. Ou por desanimar já o adversário, ou porque o cara vem pro desespero e você tem a chance de organizado melhorar. Enfim, é uma questão estratégica. O São Paulo foi covarde contra o Atlético Mineiro no primeiro jogo da Copa do Brasil. O São Paulo foi covarde, né? Achou que o 0-0 tava bom para decidir em BH. A merda que fizeram. Nessas horas falta cabeça, nessas horas o treinador também é responsável, junto com jogadores incompetentes. Mas aí a gestão, como não tem gestão para conversar sobre isso com o jogador, para falar, não tem diretor de futebol que se aprofunda nisso. Deu no que deu, né? Mas as placas anotadas vão em muito justificar o que, e apresentar, claro, o que está acontecendo hoje no futebol. E é isso daí, né? Final brasileira do Monumental de Nunes. Meu Deus do céu, vou te falar, hein? Fim dos tempos. Certo que o River... Como é que é? O River tem uma chance um pouco maior do que o Peñarol. Mas enfim, os dois times bem arrumados e deixando a partida rolar, possivelmente vão conseguir as classificações. Assim se joga Libertadores. Assim se joga mata-mata, senhores. Em tempo que o São Paulo joga muito, morre. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Rapaz do céu, hein? Hoje o assunto foi o Nicão. Tá bom pra você? Vários amigos aí. O assunto foi o Nicão. Pessoal aí do hashtag, como é que é? O top 10, sei lá eu como é que chama essa porra aí. O Nicão ficou lá em cima, hein? Grande Nicão. Eu achei sensacional a matéria. Os caras escrevem assim: o São Paulo decidiu que não vai renovar com o Nicão. Eu acho sensacional o uso de palavras. Eu adoro palavras. Nem sempre eu sou correto nelas, né? Mas, cara, a palavra, ela fala muito sobre o conteúdo daquilo que vem. O São Paulo decidiu, como se fosse uma decisão do São Paulo. Cara, o Nicão não joga no São Paulo. Eu não tô falando de não jogar dentro do campo, porque isso ele nunca fez. Ele não jogou no São Paulo, na verdade. E foi uma das maiores aberrações de contratação. É por isso que quando o Presida fala bonito, eu critico nesse sentido, né? Porque vamos ver com o treinador, o futebol adiante. Quem trouxe essa merda de Nicão? O Nicão representa dentro do campo, tá bom, gente? Dentro do campo. O futebol, eu tô dizendo. O Nicão representa exatamente o nível de contratação que o São Paulo faz. Ponto. É isso que o Nicão representa. O Nicão representa esse universo que veio do leque e continua
com o Casares. De incompetência e sabe-se lá mais o que, para trazer um jogador desse pelo valor que trouxe. Eu me lembro que na época o jornalista Ricardo Flight e o jornalista Dario, do Agonia Tricolor, que tem o canal do Agonia Tricolor, foram muito contundentes com relação a isso, inclusive apresentando números. Eu fui contundente sem número. Por quê? Olhando o absurdo que era o nível do jogador pro valor. Ah, agora você fala, não, pega um vídeo lá da época pra você ver o que eu já falava a respeito disso, como falo de André Silva, como falo de Ferreirinha, como falo de um monte de jogador aí, superestimado, é isso que eu tô dizendo. E o Nicão foi uma aberração da vida do São Paulo em termos de contratação. E aí ele chega, os caras dão a 10 pra ele. A 10 do São Paulo, que já foi de Pedro Rocha, de Gerson, de Raí, né? Mário Sérgio já jogou com a 10, o Everton jogou com a 10, Danilo jogou com a 10, o Pita jogou com a 10, meu Deus, aí o Tolira hoje tá na mão do Luciano, né? Que beleza. Os caras jogaram no lixo a camisa 10 do São Paulo, deram pro Daniel Alves, deram pro Nicão e agora dão pro Luciano. Uma pouca vergonha. Mas o que é uma flechada a mais para São Sebastião? Pois bem, e o São Paulo decidiu que não quer mais o Nicão, que vai economizar não sei quanto. Senhores, que nem o Rames Rodrigues, a pergunta não é quanto vai economizar, porra, antes que eu infarte. A pergunta não é essa. A pergunta é, quanto que eu gastei com isso? Cadê os caras que foram incompetentes nessa negociação e outras que continuam no São Paulo? Depois é fácil mudar treinador, né? É fácil passar pano em guerreirinho aí de fralda cheia. A pergunta é essa. O torcedor, defendendo a instituição, tem que perguntar quanto gastaram com esse cara. E não quanto eu vou economizar. 600 mil, menos não sei quantos meses. As continhas que eles fazem. Vocês se prestam a esse serviço. Enquanto o São Paulo afunda. E aí o Nicão não vai continuar no São Paulo. Uma vergonha o que aconteceu, repito. Ricardo Flight na época, o Dario do Agonia na época já apresentavam os números. E tem lá, se vocês ressuscitarem isso, vocês vão ver as besteiras que o São Paulo fez. O chapéu que o São Paulo deu no Inter, que um monte de gente soltou rojão. Meu Deus do céu, como falta profundidade para entender o futebol e para entender que o São Paulo está indo cada vez mais pro buraco por causa desses caras. Outro assunto, a pré-temporada nos Estados Unidos. Meu Deus, que coisa bonita, né? São Paulo não vai ganhar nada, mas não vai gastar nada lá também, não vai gastar entre aspas, né? É muito bonito o nome do São Paulo lá, na pré-temporada dos Estados Unidos. Que coisa linda, né? Quais são os danos que isso pode trazer para a temporada do São Paulo? Ah, mas não foi para os Estados Unidos e o ano foi que nem esse? É verdade também, né? É uma vergonha isso tudo. A falta de planejamento. Essa hora, numa instituição séria, o planejamento tá pronto. Mas não sabe se vai para Libertadores, Rony. Não me interessa, tem que pôr Libertadores no planejamento. E colocar no pescoço desse monte de vagabundo que tem no time. Mas não tem gestão. Um lugar sem gestão vira isso. Uma bagunça e um blá 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 que não tem fim, né? Saber de vocês também, será que seria a melhor coisa para o São Paulo Futebol Clube fazer uma pré-temporada nos Estados Unidos? Essa é a pergunta. Não seria melhor os caras se prepararem aqui, no Campeonato Paulista, já deixar claro, nós vamos trabalhar com uma equipe bem juvenil, uma equipe mais nova, vamos tentar trazer jogadores novos, um planejamento, gente, para ser apresentado agora, para 2025. Mas que planejamento? O presidente não sabe se vai manter o treinador, para você ver como é que tá o nível. Agora, mandar Belmonte embora, mandar Rui Costa embora, mandar departamento médico embora. Isso daí ninguém fala absolutamente nada, né? Ou seja, vão continuar do mesmo jeito que esses últimos anos aí se apresentaram, né, para o São Paulo e entregaram esse resultado pífio que o São Paulo tem. Infelizmente, na realidade do São Paulo. Enquanto isso, a gente vê os outros clubes atropelando todo mundo na Libertadores e na Copa do Brasil. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área, um abraço.